os teus servos, ó Pai, que têm sido fiel na tua casa, nas orações, nos dízimos, nas ofertas. Deus, de oração, por essa casa do pão, Senhor, que tem dado a todos nós o alimento. Espírito Santo, abençoa os ofertantes. E aqueles, ó Deus, que porventura não têm, que o Senhor abra portas, Pai, que eles estejam ofertando ao Senhor de todo o coração, de amor, de alegria. Eu quero apresentar ao Senhor também o preletor dessa noite. Usa o teu filho, traga a memória dele, ó Deus, tudo aquilo que ele estudou no decorrer do dia. Faz com que ele seja usado pelo Senhor, porque ele é um escolhido do Senhor, o Senhor o chamou para essa obra missionária. Por isso, Espírito Santo de Deus, até aqui o Senhor tem guardado a vida do teu servo, continue guardando, guarda a tua família, tua casa, teus bens e tudo mais, Pai. E abençoe o teu servo nessa noite, que ele traga para a igreja a necessidade dos teus filhos através da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero estar pedindo aos irmãos para abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22. Enquanto os irmãos abrem as nossas Bíblias, quero aqui estar agradecendo a irmã que nos fez o convite de estar aqui nessa noite, pastor que me convidou a nós estarmos também aqui. Quero também trazer um abraço do nosso amigo e pastor Daniel Dias, da igreja do Jardim Vila Boa. Deus abençoe a vida de cada um que se faz presente em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 22. Estaremos lendo até o verso de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Os que não encontraram, podem nos acompanhar com os seus ouvidos. Assim está escrito na palavra de Deus. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tornar a mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel agitou os profetas, antes quase 400 homens, e disse-lhes: e eles disseram: chore, porque o Senhor o entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há mais ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem, porque podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traga-me depressa a Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestidos reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizaram na sua presença. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, até a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor o entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi a Micaías falou-lhe e disse: veis aqui que a palavra dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que é o Senhor me disser, isso falarei. Amém. Glorificado, exaltado seja Deus. Deus, te louvamos por essa palavra de Jesus Cristo. Podemos assentar. Onde está um rei por nome de Acabe. Esse Acabe reinava em Israel no reino do norte. E Josafá, este Acabe, ele andou pelos caminhos tortuosos, e Deus não estava agradando do que Acabe fazia. Se você ler em 1 Reis,
Elias. Esse Elias, ele levanta a profetizar, certa feita, Acabe dizendo, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que fica ali 3 anos sem chover em um cenário de pobreza, de escassez, porque um homem de Deus profetizou sobre a vida deste rei, porque este rei, ele fazia aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Esse Acabe casa com Jezabel. Essa Jezabel, ela é filha de Etbaal. Essa Jezabel, ela traz para dentro do cenário de Israel, para dentro de Samaria, os cultos a Baal. Baal era um Deus cujo ele era cultuado para a chuva. Glória a Deus, aleluia. No entanto, Deus opera sobre a vida desse profeta Elias, travando a chuva, porque Deus mostra quem é o verdadeiro Deus quando ele começa a trabalhar ali na vida daquele povo. Porque aquele povo se desvirtuou do verdadeiro Deus, ali idolatrando e adorando falsos deuses. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E vemos dentro deste texto também que ali passou esse tempo, a qual Elias já tinha passado ali o seu ministério. Elias, ele ora para o Senhor, ele restaura o altar ali, mostrando que Israel deveria voltar ao nível, porque um reino dividido, ele subsistirá. Glória a Deus, aleluia. Deus responde a oração de Elias. Logo depois Deus vai e manda chuva ali naquele lugar. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E Deus levanta mais na frente um profeta por nome Micaías. Este Micaías, ele é um profeta um tanto diferente, assim como Elias é um profeta aqui dentro. Se nós lemos ali no livro dos reis, Elias, ele profetiza ali semelhantemente contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Esse Elias, ele tem uma profecia diferente, aleluia. Enquanto os falsos profetas profetizavam ali em porta aberta, enquanto os profetas profetizavam ali coisas boas, Elias profetizava conserto, mandava que aquele povo consertasse. Glória a Deus, aleluia. Esse Micaías, ele vem com uma palavra semelhante, aleluia. Esse Micaías, Deus levanta esse Micaías em um tempo em que também tem quase 400 profetas, falsos profetas. Esses profetas é um tanto diferente, porque os profetas da época de Elias, eles profetizavam por Baal e por Aserá, mas os profetas da época de Micaías, eles traziam dizendo que esses profetas profetizavam em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, e em nome do Senhor ele levava palavras que o Senhor não tinha falado. Se vocês olharem dentro desse cenário, vivemos também dentro de um cenário onde tem falsos profetas que profetizam aquilo que o Senhor não falou. Vivemos num tempo e uma época em que pessoas usam o nome do Senhor para dizer assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Glória a Deus, aleluia. Mas esse Micaías, ele não importa com o que vai acontecer com ele, porque a Bíblia vai dizer ali em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 12, que todo aquele que piamente quer viver em Cristo padecerá a perseguição. Meus irmãos, esse Micaías, ele teve na sua vida, glória a Deus, a presença do Senhor, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, e ele sabe do que ele está fazendo. É melhor você viver perseguição pregando a verdade, aleluia, do que profetizar porta aberta, aleluia, e viver ali dentro de um sistema, recebendo ali salário de uma liderança, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que este Acabe, ele é um rei tanto quanto corrompível, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que este Acabe, ele vai, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus, rodear o palácio ali por onde ele andava, e ele vê que ali do lado do palácio tem uma vinha de um homem chamado Nabote. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E assim, Acabe chega para Nabote e ele fala para ele que ele queria comprar a sua vinha por dinheiro ou da outra, às vezes até melhor do que a vinha que ele tinha, glória a Deus, porque ele queria fazer aquela vinha de horta. E a Bíblia vai dizer que este Nabote fala para Acabe que o rei não venha comprar ali a minha vinha, porque são heranças de meu pai, eu não consigo te vender. A Bíblia diz que este Acabe é de um espírito tanto sensível, ele vai à sua casa, ele não janta ali, ele não come pão como diz costume à noite, aleluia. Acabe é um tipo de liderança, glória a Deus, aleluia, que ele embirra quando as coisas não são a seu favor, aleluia. Quem é que não conhece tipo de pessoas que quando a coisa não é seu favor,
ele em birra, glorificado, exaltado seja o nome de Deus. Este era Acabe, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que esta Jezabel, glória a Deus, que introduziu ali os cultos a Baal, aos falsos deuses dentro ali do cenário de Samaria, ela vê com que o rei, seu marido, está triste, está com o espírito ali oprimido, glória a Deus, e ela pega e fala: não és tu que governa. Ele conta o que aconteceu, que Nabote não quis vender aquela vinha para ele, e ele pega e fala, e ela fala para ele: mas é você que governa Israel, glória a Deus, e fique tranquilo, porque eu tirarei a vinha de Nabote. E a Bíblia vai dizer que esta Jezabel, ela escreve cartas ali em nome do rei, sela essas cartas e manda a saber a Nabote ali ao povo, dizendo para apregoar um jejum ao rei e a Deus, e ela manda ali alguns filhos de Baal, alguns filhos ali da sua igreja, vamos colocar assim, ali do seu meio. Ela pega ali alguns homens para corromper ali aquela mensagem. Ela vai e fala para aqueles povos ali, para testemunhar contra Nabote, dizendo que Nabote pecou contra o rei e contra Deus. Glória a Deus. E ali, como de costume na época, eles pegam a predeja Nabote, e ela pega, vai ao rei e fala ali, ó: Nabote está morto, por sua vinha quanto ele tem. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, glória a Deus, que ele mal espera com que aquele homem morra para ele lá possuir aquele lugar. Meu irmão, sabe por que tem tanta perseguição sobre a sua vida, sobre o seu ministério? Sabe por que estão querendo matar o seu ministério? Sabe por que persegue a sua liderança? Sabe por que persegue você dentro da igreja? Aleluia, glória a Deus, porque você possui a herança de Deus na sua vida. Glória a Deus. A Bíblia te convida nessa noite, a palavra de Deus, aqui a buscar fortaleza de Deus, a buscar ali no secreto, a buscar em jejum e oração, porque podem até levantar contra a sua vida, mas se você está firme, glória a Deus, aleluia, se você está com Deus, você vai conseguir, você vai vencer, porque Deus é com você nessa noite, aleluia. E a Bíblia diz que este rei, ele desce ali a andar na vinha, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai a Elias e pega e profetiza contra ele. Quando ele vê ali Elias chegando, ele fala: já vem tu, inimigo meu. Glória a Deus. Para quem leu e conhece a história, sabe ali sobre Acabe e Elias. E a Bíblia diz que ali onde escorreu o sangue daquele homem, Deus profetiza para Elias que ali também escorreria o sangue deste rei. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E ali, passando esse cenário, a Bíblia vai dizer que este rei, Josafá, era o rei que ele andou segundo os caminhos, aleluia, de Davi, seu pai. Já é por isso que nós vemos aqui dentro do texto ele perguntar: não há alguém da parte de Deus que possamos perguntar, glória a Deus, para poder subir a peleja, aleluia. Meu irmão, sabe o que a palavra te convida nessa noite? A palavra está te convidando, cada atuação, tudo aquilo que você vai fazer, primeiramente coloque na mão de Deus. Primeiramente você busque saber a vontade de Deus. Procure saber dos seus líderes se eles têm andado em um caminho reto, aleluia, se eles têm andado em um caminho direito com Deus, para saber se ele é verdadeiramente digno ali de saber dos seus problemas na sua vida. Meus irmãos, sabe como você faz, sabe dessa forma? Primeiramente você tem que buscar de Deus, aleluia, você tem que buscar de Deus ali, glória a Deus, para saber, você tem que buscar dons espirituais para Deus abrir as suas visões espirituais. Sabe, porque vivemos em um tempo, aleluia, que a gente vê que a igreja tem se corrompido, e que os líderes têm se corrompido, porque nós não temos mais a visão espiritual, somos cegos espiritualmente, aleluia, porque não buscamos, não jejuamos, não lemos a palavra de Deus. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Imagina Micaías pregando para esta igreja nessa noite. Micaías, ela vem trazer uma mensagem, ele vem trazer uma mensagem que não é agradável. 400 profetas ali pregando uma mensagem de porta aberta, mas Micaías está dizendo: não vai nessa peleja que não é sua, aleluia, glória a Deus. Sabe que Deus está falando para você nessa noite, aleluia, conserta as suas veredas. Jesus Cristo está voltando para buscar uma noiva lavada, remenda em seu sangue. E eu vou falar para você nessa noite: Jesus, ele quer um povo, aleluia, glória a Deus, com suas vestes limpas, um povo que sabe reger os
testemunho, porque Deus vai requerer de você assim como requereu de Acabe. A Bíblia vai dizer que o ministério dos reis foi colocado ali para o povo, porque o povo rejeitou a voz de Deus contra os profetas, pedindo reis para si, porque eles viam ali as nações vizinhas ali tendo rei, quando eles tinham o profeta Samuel para profetizar na sua vida. Sabe por que muitas das vezes, meus irmãos, as coisas estão dando errado na sua vida? Porque você deixa de escutar a voz de Deus e vai escutar a voz do mundo, porque você tem deixado de escutar a vontade de Deus e tem buscado na vontade de outros terceiros que não faz parte dessa casa, não faz parte da vida espiritual, não busca de Deus. Vocês andam com pessoas que não oram, não buscam, não jejuam, e muitas das vezes tem esfriado na fé, porque tem deixado de estar buscando de Deus, aleluia. Sabe por quê? Muitas das vezes nós temos vontade de sair da casa de Deus, porque temos deixado o amor de Deus esfriar na nossa vida. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E aqui dentro do cenário tem falsos profetas, e sempre tem um líder do falso profeta, aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Josafá pergunta se não tem mais um, eles mandam que chame dele, o rei fala, tem Micaías, mas eu não gosto desse, aleluia, porque esse nunca profetiza o bem sobre a minha vida, aleluia. Meus irmãos, é o que eu vejo, é o que eu mais escuto, aleluia, pelo tipo de mensagem a qual o Espírito Santo Deus tem me dado. Tem pessoas que não gostam do tipo que eu prego, não gostam do tipo que você prega, porque Deus te usa de uma forma diferente. Deus, Ele te usa de uma forma com ousadia e coragem, aleluia. Meus irmãos, sabe por quê? Porque Deus está levantando uma geração que vai até preso, é perseguido, mas não muda a mensagem, aleluia, para vender pendrive no final do culto. Porque Deus está levantando uma geração, glória a Deus, aleluia, que não tem o que vender, porque trabalha e vive para a obra, não vive na obra, não arranca o sangue dos irmãos, aleluia. Deus está levantando profetas, e esse profeta, essas profetisas estão dentro aqui desta casa. Deus quer colocar unção na sua vida, quer colocar um ministério na sua vida, mas faça como Micaías, aleluia, glória a Deus. Fale somente o que Deus colocar você para falar. Não diga assim, diz o Senhor, se o Senhor não disse, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que então o mensageiro ele vai chamar Micaías e fala, lá tem 400 profetas profetizando bem ao rei. E você, se eu fosse você, eu fazia o mesmo. Quantas das vezes as pessoas que pregam a palavra de Deus não escutam isso? Aleluia, glória a Deus, mas você só prega conserto, você só prega chicote, aleluia, glória a Deus, porque você não prega prosperidade, porque você não prega motivacional, aleluia, glória a Deus, porque, meus irmãos, não foi a mensagem que Deus te deu, aleluia, a mensagem que Deus te deu. Se Deus te deu a mensagem da porta aberta, então vai pregar a porta aberta. Mas se Deus te usa na exortação, você vai falar de exortação, glória a Deus. Se Deus te usa para pregar conserto, você vai pregar conserto, glória a Deus, aleluia. E o que mais nos espanta, o mais espanta o povo de Deus, aqueles que buscam as visões espirituais nesses últimos dias, glória a Deus, é um tipo de época em que nós vivemos dentro da igreja. Nós vivemos em uma época dentro da igreja em que a igreja se desvirtuou, aleluia, dos seus caminhos. A Bíblia vai dizer que ali naquela época Israel tinha se desvirtuado dos seus caminhos. A idolatria tem crescido sobremaneira dentro da igreja. Nós não idolatramos imagem, aleluia, glória a Deus, por isso nós não idolatramos, glória a Deus, aleluia, santos, mas nós hoje em dia idolatramos pregadores, glorificados, exaltados seja o nome de Jesus. Você quer ver como é que Deus é que está falando? Se fosse um dia em que viesse um pregador de fora, aleluia, teria fechado ali a rua de cima, teria fechado a rua de baixo, estava cheio de crente de outras congregações cooperando aqui nessa casa. A idolatria está dentro da igreja, a igreja se desvirtuou do propósito, glória a Deus, aleluia. Meu Deus está falando nessa noite, aleluia, e os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não adianta ter dogmas, não adianta você dizer que fala a verdade, o seu coração ser idólatra, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Quando Micaías chega ali perante o rei, aleluia, ele
irônico e fala assim: pode subir porque Deus está com você, aleluia. Mas ali o rei vê que Micaías está sendo irônico e diz: quantas vezes eu já te falei que não fale comigo somente pelo nome do Senhor. Então Micaías pega e fala assim: eu vejo, aleluia, eu vejo que Israel está disperso assim como ovelhas que não têm pastor, aleluia, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Então o rei Acabe olha para Josafá e diz: está vendo, eu não te falei? Ele somente prega, aleluia, somente profetiza o mal contra a minha vida, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Nunca profetiza o bem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não profetiza a porta aberta para aquele que precisa de um cerco. Às vezes você vem buscar aqui uma cura, aleluia, de um câncer, de um problema, aleluia, mas você tem uma vida desvirtuada da palavra de Deus. Você não tem buscado a Deus. E eu quero te avisar nessa noite que você não pode comprar a Deus nem com jejum, nem com oração, nem com ouro, nem com prata, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Ele busca verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Buscar primeiramente o reino dos céus e todas essas coisas você não acrescentada. A cura ela vem, glória a Deus, mas é para aqueles que estão no meio do reino dos céus. Acontece de Deus curar, acontece de Deus Ele abrir uma porta, acontece, glória a Deus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, mas você não vai conseguir comprar Deus com voto, você não vai conseguir comprar Deus com jejum e coração. Deus ele é incorruptível, a palavra de Deus diz que Ele não é comprado, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Então Acabe manda que prenda Micaías. Glória a Deus, ele fala assim: trata deste profeta aí com pão de angústia, aleluia, e com água de amargura até que eu volte da guerra. E Micaías, ele levanta a voz para que todo o povo, glória a Deus, escute aquilo que ele fala e diz: se você voltar, aleluia, vitorioso nessa guerra, não foi o Senhor que falou sobre a minha boca. E a Bíblia vai dizer, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, que Acabe, ele vai para a guerra e ele diz para Josafá: você vai vestido de rei e eu vou disfarçadamente, aleluia. E indo eles ali contra Ramote de Gileade, a Bíblia vai dizer que o rei ali da Síria pega e fala assim: não peleja contra pequenos nem grandes, mas somente contra o rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que eles olham Josafá ali no traje de rei, e eles pegam, e ele pega e vai contra Josafá, mas Josafá ele grita e ele ora a Deus, e Deus livra Josafá na peleja. Meus irmãos, muitas das vezes os problemas que você está passando, a condição adversa que você está passando é uma falta de um clamor, é a falta de uma oração, é uma falta de buscar a Deus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que então o homem daquele exército atira uma flecha para o alto ali, de qualquer maneira, sem mirar em ninguém, e aquela flecha pega e acaba ali naquele carro que ele está, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E se Deus disse não vai nessa peleja, é melhor que você não vá. Mas se Deus diz vai nessa peleja, é melhor que você vá, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Deus livra Josafá, porque Josafá ele buscou primeiramente saber a vontade de Deus. Mas Deus ali castiga Acabe, porque Acabe ele vivia em uma vida de pecado, aleluia, glória a Deus. O que tem acontecido no meio dessa geração é porque as pessoas já se tornaram iníquas, elas não mais têm medo de pecar, glória a Deus, eles têm na cabeça que pode pecar, que Deus vai perdoando, só porque a paciência de Deus ela tem limite, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Quantas das vezes Deus não levantou profeta, levantou ali Elias, depois Micaías, glória a Deus, para falar com Acabe, mas ele nunca quis saber da vontade de Deus, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E ali como cumpriu a profecia que Elias fez sobre a vida ali de Acabe, ele morre ali, chegando ali no muro, ali aonde as mulheres da vida se lavavam, naquele lugar, escorreu o sangue ali daquele rei no carro, e os cães lamberam ali o seu sangue, assim como aconteceu na vida daquele homem, glória a Deus, que ele tomou ali a sua vinha.
glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Mas na aplicação dentro desse texto, eu gosto de trazer aqui para dentro dos dias de hoje, aleluia, porque assim como Deus usou Micaías para falar com aquele povo, Deus usa profetas, Deus usa pastores e homens para falar conosco nessa noite, aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Vivemos em dias em que há falsos profetas, glória a Deus, aleluia. Vivemos em dias, glória a Deus, que somos perseguidos. A noiva de Jesus é perseguida, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E nossa mensagem que nós prega hoje em dia é que Jesus Cristo vai voltar para buscar uma noiva lavada e remida, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Em Mateus 24 vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, e essa é a mensagem que Cristo está mandando a noiva pregar, é a profecia que você tem nessa noite, aleluia, para trazer e para levar para esse mundo. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque nos dias de Noé os homens comiam, casavam e davam-se em casamento, assim como acontece nos dias de hoje. Jesus está falando que está voltando para buscar uma noiva lavada e remida no seu sangue, glória a Deus. E Jesus falando com aqueles povos diz: e surgirão falsos profetas, aleluia. Esses são os dias em que surgiram falsos profetas, aleluia. Homens que pregam um falso evangelho, que pregam uma falsa mensagem, aleluia, enganando ali até mesmo os escolhidos, glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo falando ali para Timóteo, Deus, no capítulo 3. Sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apaixonados e ingratos, aleluia. Vivemos em uma época que a fé dos homens acabaram, a fé dos homens lá fora acabaram, e essa chama que vive dentro do seu coração, não deixe que ela se acabe, porque a Bíblia vai dizer que é quando chegaria os últimos dias, aleluia, o amor de muito esfriaria, mas não o amor da noiva, aleluia, que é lavada e é remida. O amor da noiva que sabe, aleluia, o que é a verdade e que tem coragem de pregar a verdade, porque a noiva, glória a Deus, o papel da noiva é gerar filhos, aleluia, para essa casa, é pregando lá fora, aleluia, e trazendo homens que precisam saber a verdade para dentro da casa do Senhor, que se gera frutos, aleluia. O papel da noiva nessa terra, até que Jesus venha para salvar a sua igreja, para levá-la no arrebatamento, é gerar vida, glória a Deus, aleluia. Mas é melhor esconder dentro da casa, pregar só para os seus, do que pregar lá fora. Sabe por quê? Porque a noiva também tem se distanciado do seu propósito. A noiva tem esquecido qual é o seu propósito, que é pregar a verdade. Chegando nos últimos dias, a Bíblia vai dizer que a fé se acabaria. Por isso que vivemos em uma época em que a gente soa e grita e prega, e muitas das vezes não sai um glória a Deus, um aleluia, porque muitas das vezes, meus irmãos, até mesmo os pregadores e os cristãos dessa época não acreditam mais no que fala. Sabe por quê? Porque não tem intimidade. Porque o homem que tem experiência, o homem que conversa no secreto com Deus, ele tem intimidade, ele conhece a voz de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Qual de dentre vós aqui já escutou a voz de Jesus? Se não escutou, faça um favor para si mesmo, comece a buscar a presença de Deus para a sua vida. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, mas não engane vocês se vocês pensem que um falso profeta é somente aquele homem que prega e erra uma profecia, aleluia. Meus irmãos, dentro da Bíblia nós vamos encontrar quando Moisés ele vai ter ali com o faraó, e a gente vê que ele vai fazer o sinal, porque Deus mandou que ele fazia sinal. Quando Moisés fazia um sinal, ali aqueles feiticeiros da parte de faraó também faziam outro, e muitas das vezes não é porque o homem está pregando dentro da casa de Deus e está fazendo um sinal de cura, está fazendo um sinal ali, e você está dizendo: oh, que homem abençoado,
profetizado por Deus. É por isso que a Bíblia fala para buscar os dons de discernir o Espírito, aleluia, glória a Deus. Precisamos nos encher da graça de Deus e buscar os dons de discernimento de Espírito. Errar a profecia é profetizar pela carne, porque a Bíblia vai dizer que os falsos cristos, os falsos mestres e os falsos profetas operariam sinais, aleluia. Então não é errar a profecia. O falso profeta, o falso Cristo, ele prega um evangelho desviado de rumo, aleluia. Ele faz também sinais, aleluia, glória a Deus, os sinais de engano, porque sinais e milagres somente Jesus, Deus opera, mas também os falsos profetas operam engano no meio de nós, na igreja. Por isso que Cristo nos chama nessa noite para buscar Ele, para que a gente não sejamos enganados, porque Ele disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e enganariam até mesmo os escolhidos, glória a Deus, aleluia. E se nós não colocarmos no estreito, andar pelo caminho estreito, aleluia, muitas das vezes, meus irmãos, tenha cuidado, porque podemos também cair e sair fora do caminho. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero aqui, com a permissão do pastor, estar fazendo uma oração nessa noite, glória a Deus, aleluia. Amém. Eu quero aqui convidar você que está enfermo, porque o Espírito Santo de Deus hoje vai operar sobre a vida, na saúde de você, glória a Deus, porque o Deus que corrige também é o Deus que opera milagre, opera cura, glória a Deus. Basta você entrar no estreito, aleluia. Deus vai curar você nessa noite, nessa dor que você está sentindo, nesse problema, nessa enfermidade, aleluia. Se você tem fé, vem aqui, eu vou orar pela sua vida e Deus vai te curar, glória a Deus, aleluia. Deus é glória, Deus é digno de toda a glória e todo louvor ao Pai. Vemos, Deus, nessa noite interceder, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos. Vai curar esta pessoa nessa hora, porque ele não saiu, Deus, da sua casa, Pai, ali, Deus, sem fé. Ele veio, Deus, com a fé, Deus, que buscaria uma palavra do Senhor, e além de uma palavra, Deus, a qual o Senhor trouxe, Deus, para esta igreja nessa noite, o Senhor também pode trazer cura, aleluia. O teu Espírito está dizendo que vai passear, Senhor, no meio da igreja e vai curar os enfermos nessa noite. Todo aquele irmão que tem sentido, Deus, aqui um problema no estômago, eu convidei, Pai, aqui para a frente, mas esse irmão não quis vir. O Senhor sabe quem é ele, Pai, vem operar agora, Senhor, nesse estômago, vai retirando essa dor. Meu Deus, vem abençoar os irmãos que têm sentido, Deus, de enfermidade, Pai, e que não aguenta mais, Senhor, essa dor, Senhor, na lombar. Que o Senhor venha curar nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E testemunhar que o Senhor opera milagres, sinais e maravilhas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir, Senhor, sobre a vida daqueles irmãos que têm, Deus, sentido se esfriado nessa noite. Meu Deus, que não tem conseguido sentir, Senhor, a chama do teu Espírito. Venha receber a chama do seu Espírito na vida desses irmãos. Meu Deus, vivemos em um dia em que falsos profetas têm pregado, Deus, o Evangelho, Deus, mentiroso, mas também, Deus, temos profetas verdadeiros, assim como teve Micaías, aleluia. Meu Deus, e o teu Filho disse, Pai, para nós, que os sinais seguiriam os que crescem, e esse sinal de cura, Pai, o Senhor vai fazer nessa casa. Meu Deus, porque o Senhor, Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Esta irmã, Pai, que tem sentido, Senhor, essa dor de cabeça que nada corta, nada cura, Pai, o Senhor venha nessa noite, Deus, curar, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ela vai sair daqui com a saúde intacta, meu Deus, essa irmã que tem, Deus, um útero, aleluia, glória a Deus, cheio de miomas, Pai, cheio de caroço, Deus, desenvolvendo câncer, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu profetizo a cura, a bênção e a vitória. Meu Deus, os seus filhos têm tido vergonha, Pai, de vir aqui na frente, Pai, enquanto alguém ora, Deus, e profetiza a bênção na sua vida, porque, Deus, os nossos mestres e profetas, glória a Deus, tem corrompido a sua casa, aleluia, mas nessa noite, com a autoridade que o Senhor deu em seu nome, eu profetizo a cura em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque o Senhor é grande para fazer, aleluia.
noite, Pai, essa igreja vai orar para se renovar, Senhor, da Assunção. Aquele irmão que não consegue mais ter dons de revelações, que outrora foi batizado com o Espírito Santo, dentro desta oração, aleluia, vai sentir a sua presença, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glorificado, exaltado seja o seu nome. Toca nele agora, Pai, toca em nome do teu filho. Comece agora a sentir a presença de Deus, aleluia, porque Deus veio hoje mostrar para você que Ele é real e vivo na sua vida. Glória a Deus, glorificado, exaltado seja o seu nome, meu Deus. Glória a Deus, Deus vai operar na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho comigo de pregar, orar e falar somente até onde o Espírito Santo de Deus me conduziu. O Espírito Santo de Deus me conduziu até agora, glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. E a palavra que Deus nos deixa nessa noite, aleluia, faça a vontade de Deus. Busca a vontade de Deus para a sua vida, aleluia. Não deixe que os falsos moralistas dessa época corrompam você com uma falsa mensagem. Primeiramente, busque dentro da palavra de Deus se está correto o que eu preguei nessa noite, o que o pastor tem pregado nessa noite, o que o pregador de fora tem pregado, aleluia, porque a palavra de Deus é a palavra do Senhor e ela está para mim, para você, ela é a... E eu quero nessa noite entregar essa oportunidade, agradecendo a Deus a vida da irmã. Até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu e eu não posso mais. Aleluia, somos ser fiel. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor e derruba quem te direito. Amém.